Vamos agora ao nosso quadro com o Doutor Sementes, Dr. Alexandre Gazola. É hora de acompanhamento da safra. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Oferece acompanhamento da safra com Alexandre Gazola. Boa tarde, João. Boa tarde, ouvintes. Importante ouvir agora nessa retomada do ano, porque a gente está aquela impressão que a safra está bem para todo mundo. Não, vai ser uma safra grande, sim, mas temos pontos a analisar, né? Falta de chuva em alguns lugares, também problemas de sanidade e de plantio. Qual é a avaliação que você faz do andamento da safra nesse momento, doutor Gazola? Ótimo, João, ótimo. Boa pergunta. A safra está excelente esse ano, mas nós temos pontos a considerar. Primeiro, que nós perdemos muita planta no plantio. Tivemos isso no Rio Grande do Sul, tivemos isso em Catarina, tivemos isso no Paraná. O Paraná teve muito problema de plantio, São Paulo, Mato Grosso, Goiás. Então, a gente acabou perdendo a população ideal. Não que nós ficamos com a população extremamente baixa, não, ela ficou um pouco abaixo. Então, esse é um primeiro ponto de observação. E o segundo ponto de observação é que, por exemplo, nós temos regiões chovendo pouco ou médio. Então, isso também é um desafio, né, para a gente considerar dentro desse panorama, né? Além da questão fitossanitária, né? É muito importante esse acompanhamento agora na virada do ano, principalmente quando o pessoal acaba descansando um pouquinho mais, né? Não indo tanto na lavoura, ressaltamos, é importante ficar atento, principalmente a percevejo, lagartas e a ferrugem. Pois é, porque a umidade, quando a gente fala em umidade, é o que está acontecendo na maioria das regiões, a gente pensa na ferrugem. A ferrugem estava bem comportadinha nas últimas safras, ela está botando a cara de novo, professor? No ano passado tivemos problemas sérios no sul, né, João? Um dos piores anos de ferrugem asiática no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? E a gente já alerta para essas possibilidades, né? Principalmente em regiões que tem muita planta tiguera entre safras, né? Por isso que a gente sempre fala aqui, o manejo entre safras ele é muito importante, né? Então, controle das plantas voluntárias para evitar a fonte de inóculo continua sendo importante. Tá, enfim, eu tenho uma pergunta fundamental, mas antes eu quero saber qual é a observação, a advertência que você faz para os produtores. Entrar na lavoura, é isso? Acompanhar, João. Nesse final do ano, historicamente, entre Natal e Ano Novo, nós temos um menor monitoramento das lavouras. Então, a gente precisa estar atento a esse monitoramento para as aplicações rotineiras, né? Importante isso. Tá, doutor Gazola, nesse final de ano a gente acompanhou em grupos de soja, grupos de produtores, uma discussão em torno de fazer ou não o perfil do solo. A impressão que eu tenho é que o pessoal deixou muito claro, é que fazer perfil é muito caro. Por isso que só se faz perfil em áreas boas, deixando as áreas mais fracas e tal. Fazer perfil é muito caro, professor? Caro é perder a safra, ou por seca, ou por excesso de chuva, porque o teu solo não tem drenagem. Esse é o caro, né? Por que por excesso de chuva? Porque não tem filtração, dá escorrimento, ou alaga. E por falta, porque tu não consegue penetração de raiz, tu fica muito restrito, né? Então, isso é aquela velha história, João. Precisamos fazer palha, precisamos fazer raiz e precisamos construir perfil. Esse é um tema que nós precisamos estar antenados. E perfil você faz na entre-safra. Tá, construir perfil, no meu entendimento, professor, é de amador, né? Olhando à distância, é colocar gesso lá embaixo. É isso mesmo? E aí começa com uma análise do solo perfeita, com a tecnologia de precisão, evidentemente, e enfiar o gesso lá embaixo, professor? Eu acho que o perfil de solo, na minha opinião, João, é fazer raiz descer. Tu fazendo a raiz descer, tu faz tudo descer. Mas sim, tudo começa com adubação, começa com a gessagem, e isso tudo começa com uma análise de solo muito bem conduzida. Não só em 10 centímetros, 20 centímetros, 30, mas em perfil, né? Então, fazer esse trabalho e ver o que realmente cada tipo de solo precisa. E aí fazer esse trabalho. Mas não é só questão química, física, né? E biológica, né? Eu tenho que trabalhar a raiz dentro desse sistema também, João. Fazer braquiária, então, dá um tempo na reprodução, né, entre soja e milho e colocar uma braquiária ali, será que é isso? Exatamente. Temos várias plantas de cobertura, né, João, que a gente pode trazer para esse cenário, né? E até, inclusive, nós lançamos um livro, eu e o professor Santi, focado em plantas de cobertura para o Brasil todo, né?
Então, a gente fala muito disso e a importância de botar a raiz lá embaixo. Muitas vezes eu preciso fazer o quê? Se está muito compactado, eu preciso subsolar. Depois, entrar, aí subsolar, botar calcário, gesso e entrar com raiz depois. Tá. Eu acho, doutor Alexandre Gazola, aqui, acho que esse tema passa a ser o mais importante nesse momento, onde a gente está vendo com o ciclo bom de chuvas entrando, aquela história de ter no mínimo 3 safras de boas chuvas. Acho que nós temos que aproveitar essa umidade do subsolo e melhorar essa irrigação interna do nosso solo, certo, professor? Com certeza, e o produtor que, por exemplo, ele não precisa fazer em todas as áreas, mas ele faz um rodízio. Eu vou começar fazendo 10%, 15%. Todo ano ele vai melhorando uma parte do solo, entendeu? Porque fazer tudo ao mesmo tempo é muito caro. E muitas vezes ele vai ter que adaptar, ele não vai conseguir fazer soja e milho e fazer esse trabalho de perfil. Muitas vezes ele consegue, mas tem regiões que não. Daqui a pouco ele vai ter que migrar para um trigo no cerrado, trabalhar a raiz, a braquiária ou só a cobertura, para o outro ano voltar com milho e soja, né? Soja e milho. Esses pontos. Muito importante sua presença aqui conosco, viu, professor Gazola, aqui no Tempo e Dinheiro. Continue conosco, feliz 2025 para você, contamos com você mais vezes aqui, volte sempre. Perfeito, João, perfeito. Muito obrigado. Agradecemos. Uma última colocação, quem já estiver colhendo ou nos próximos dias vai colher, manda informações para nós aí. Ah, sim, por favor, o Tempo e Dinheiro vai estar reproduzindo o tempo todo, tanto no nosso clube quanto aqui no programa, as imagens que vocês vão nos mandar. Mas, por favor, né, Gazola, no horizontal, para a gente poder reproduzir aqui no YouTube. Beleza, Gazola? Obrigado, doutor Sementes.